eu vejo que um dos maiores sinais de sucesso que alguém pode ter é ser criticado, né? Não que isso seja bom, mas ninguém vai te criticar quando você estiver lá embaixo, sabe? Pô, você acabou de começar a sua jornada, você tá ali hustling total. Ninguém vai pegar e vai te criticar. Não faz sentido. Você não incomoda ninguém, cara. Aí quando você cresce, você começa a incomodar. E é natural que tenha gente que te critique de várias formas possíveis, né? Então eu acho que isso é um sinal de sucesso, tá? Agora, sobre as críticas, especialmente assim, eu já fui muito criticado, né? Acho que todo mundo que cresceu de alguma forma foi, em qualquer cenário. E a Camila, né, minha namorada, ela me disse uma coisa muito legal uma vez, quando eu tava sofrendo umas críticas, né? Ela falou assim: Ti, prego que se destaca é martelado. E de fato é isso que acontece, né? Ninguém quer criticar alguém que tá começando, quer criticar alguém que atingiu alguma coisa, né? Porque você passa a incomodar os outros. Geralmente você tá numa posição que outros gostaram de estar, né? E aí você começa a ter vários tipos de sentimentos, né? Inveja, as pessoas acham que é injusto, aí tem gente que acha que é melhor que você. Então acho que acontece de tudo. Como que eu entendo as críticas? Eu entendo que eu não devo ouvir críticas de quem nunca construiu nada, né? Então a maioria das pessoas que criticam são um monte de gente que nunca chegou em nenhum lugar, gente que nunca teve algum resultado, né? Então é muito mais importante quem faz a crítica do que qual é a crítica, né? Então se quem fez a crítica tem sucesso no que faz, eu vou dar ouvidos à crítica porque isso daqui vai me fazer crescer. Mas na maioria das vezes é gente que tem uma vida tão ruim que precisa tentar te inferiorizar para se sentir superior de alguma forma, né? Então a crítica faz parte do jogo, vai ficando fácil lidar com o passar do tempo, mas nunca é algo que fica 100% easy para você, né? Então é o que eu lido muito bem hoje, em relação a como eu lidava antes, mas nunca ninguém vai estar livre de crítica. Se você quiser ter sucesso, você vai ter sempre uma crítica envolvida e você precisa aceitar que o mundo é assim, infelizmente. Mas que essa pessoa que geralmente é o crítico ferrenho, é o hater, dificilmente ele vai atingir alguma coisa grande na vida, porque ao invés de usar o tempo dele querendo crescer, ele está usando o tempo dele te perseguindo, né? E não faz sentido. Você deve focar no que você quer fazer, não em perder tempo querendo machucar alguém de graça. Quem vai mais se ferrar é você. Então muitas vezes estou sendo criticado, recebendo algum tipo de rage, mas eu estou crescendo, eu estou ganhando dinheiro, eu estou trabalhando, e a pessoa está perdendo tempo fazendo isso. Então, geralmente as pessoas ficam no mesmo lugar até uma hora que elas cansam. E eu continuo no mesmo lugar, crescendo, trabalhando e na direção, né? Eu também acredito que quando a pessoa começa a fazer coisas pela própria vida, ela para de criticar os outros e começa a se inspirar nos outros. Isso é uma coisa que eu aprendi. Até pro Birman, né? O Birman, ele da Arezzo, né? Bilionário e tal. Eu falei: Birman, como que faz para lidar com inveja? Ele falou assim: transforme a inveja em inspiração. Então, ao invés de invejar a sua vida, eu devo usá-la como inspiração. Se você fizer essa pequena modificação, isso vai ser legal. E às vezes você não precisa admirar tudo na pessoa, mas você pode pegar o que você gosta, o que você acha que faz sentido como inspiração para você. E o resto você não precisa levar para sua vida, né? Eu lembro que há um ano e meio, alguma coisa assim atrás, eu fui jantar na casa do Jorge Paulo Lemann, né? Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer, ele é o homem mais rico do Brasil hoje. E ele é muito humilde. Ele chegou assim com um suquinho detox lá, ofereceu um suquinho detox. Ele quase que não falava, ele queria que eu falasse. É um cara muito sábio, porque ele já sabe o que está dentro da cabeça dele, ele quer saber o que está na sua, que ele ainda não sabe. Mas eu fiz perguntas para ele como: qual é o segredo do sucesso, quais são os atributos do sucesso, o que é o sucesso, por quê. E ele basicamente me disse que o fator mais importante para alguém ser bem sucedido é uma coisa chamada grit. G-R-I-T, grit. Grit é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim: eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Então o entusiasmo é uma dessas 4 coisas. A escala é outra dessas 4 coisas, né? A escala, ela é importante porque você nunca vai ser bem sucedido fazendo uma única coisa pequena, né? Se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender 2, também não. Eu preciso de uma escala muito grande, tá? A terceira coisa é a direção. Eu preciso da direção correta.
Então, eu preciso estar na direção correta, porque se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade, né, no que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas. Né? Sem pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Né? Não dá pra gente fazer um trabalho de qualidade aqui se não tiver o Caio lá editando, se não tiver você aqui, tiver todo o nosso time aqui, tiver o pessoal que vai editar, cortar. Não tem como. Né? Então a gente precisa de pessoas. E a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas, em que todos ganham. E assim a gente forma o que o Napoleão Hill nos ensinou sobre a mente mestra, né? É quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam uma mente, que é a mente mestra, mais poderosa que todas as outras, né? Então, isso daqui é um pouquinho do que eu percebi em conjunto com todas essas pessoas, tá? Mas o que eu percebo, que talvez seja uma das coisas mais importantes de tudo que eu pude captar dessas pessoas, foi algo que elas não me disseram. Na verdade, foi uma coisa que elas me disseram, mas eu entendi que elas quiseram dizer outra. Que foi o seguinte: a gente ouve na nossa vida várias vezes que o segredo é a gente acertar mais que errar. Aí você fala assim, não, mas tudo bem errar. Errar faz parte. Você só precisa acertar mais que errar. Eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também, mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer pra mim é: você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros, né? Isso daqui chama convexidade. Então, ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes, o que eu percebo entre eles é que eles erraram pra caramba. Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram. Só que um acerto deles pagou por tudo. Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio. Então isso aqui chama convexidade, é fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos e os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína, que é o risco de te tirar do jogo, né? Então pra mim essa aqui foi uma das coisas mais importantes que eu peguei e que eles não disseram. O que eu tiro daqui é que por mais que morrer seja algo triste, né? E imagino que, morrer machuca todo mundo ao redor, né? Eu acho que talvez o que mais me machuque, e foi uma virada de chave que eu tive lá, não é o morrer, é o nunca começar a viver, né? Essa foi uma das minhas grandes sacadas lá. Que assim, as pessoas têm muito medo que a vida termine, né? Mas acho que as pessoas deveriam ter medo de a vida nunca começar. Porque a vida de muitas pessoas nunca começaram. As pessoas, elas ficam ali no seu padrão de acordar até o horário, aí sai correndo pro trabalho, faz uma coisa que não gosta muito, ganha um dinheirinho, aí chega em casa cansado, assiste o mesmo programa, aí tá passando Big Brother, assiste Big Brother, aí vai dormir, acorda no outro dia, a mesma coisa, cara. Um saco de vida. Aí chega lá no final da vida dela, dependendo de aposentadoria, ou às vezes tem um dinheirinho. Cara, chegou no final da vida dela, pra ela começar a tentar curtir, mas ela já não tem saúde, não tem saco, é sem paciência. Então, as pessoas, na maioria das vezes, eu entendo que elas nem começam a viver. E eu sinto que eu tô vivendo muito, assim, eu tô num momento muito bom, tô feliz, tô curtindo, tenho liberdade, né? Então, aqui eu tive uma virada de chave, né, de propósito, de que, eu quero que as pessoas elas possam viver de verdade, não que elas invistam para que no futuro, quando elas tiverem 80 anos, elas pensem em se aposentar. Não, eu quero que elas vivam, né? Então, é criar um balanço entre você gerenciar suas finanças, sua grana, e ao mesmo tempo você conseguir viver. Porque o tempo é o único ativo que não importa o que você faça, ele é escasso. E as pessoas, elas insistem em vender a sua hora. E elas vendem da forma errada. Porque as pessoas têm muitos sonhos na vida, e aí elas antecipam os sonhos delas. Então, ao invés de elas esperarem um pouco de tempo para pagarem 1000 horas numa viagem, elas pagam 2000 horas hoje para algo que vale 1000 horas. E elas estão pagando o dobro só porque elas estão fazendo isso antes da hora. E elas se endividam. E elas vão ter que trabalhar mais ainda para poder pagar isso. E acaba entrando um efeito bola de neve. Logo, você fica sem tempo de vida. Por isso que chega no final da sua vida e você não tem liberdade. Porque você vendeu toda a sua liberdade muito barato e muito cedo. Esse é o jogo do dinheiro. E tu sempre tá comprometendo o teu tempo no futuro. Porque se tu parcela alguma coisa agora, ou se tu antecipa um sonho agora, tu comprometeu a tua vida daqui 2 anos. Porque tu não vai estar mais vivendo, tu vai estar usando aquele tempo para pagar aquele compromisso que tu... Perfeito, cara. E tem que inverter essa ordem. Tem que inverter. A gente não pode consumir algo e pagar daqui a um tempo. A gente tem que fazer o contrário, né? Porque aí a gente compra mais barato.
onde compra caro, onde compra barato. As pessoas, quando compram caro, na verdade, não estão pagando um valor financeiro alto. Elas estão pagando em horas. Então, quando a gente começa a entender isso, que bom, o que é dinheiro? O dinheiro é tempo para mim. Aí você começa a ter outro ponto de vista sobre a vida e sobre o dinheiro. Mas assim, tem uma palavra-chave aí para mim que chama foco. Então, por exemplo, se eu sempre conto essa história de que imagina que, sei lá, sua esposa fica grávida, né? Ela tá grávida, tá com barrigão, e aí ela começa na rua a perceber muitas mulheres grávidas que ela não percebia antes, mas agora que ela tá grávida, ela começa a perceber isso. Então, quando você entrou na vibe de estudar sobre finanças, tenho certeza que você começou a achar isso daqui em muito mais lugares. Tipo, nossa, finanças, bolsa de valores e tal, porque você tá focado nisso, né? Então, quando você faz aquela brincadeira lá na rua, você fala, sabe o Fusca, é o Fusca amarelo, né? Sei lá. Fusca azul, não é? Fusca azul, né? Fusca azul. O Fusca azul. Aí, de repente, cara, você começa a focar nisso. Sim. Mas se não estivesse focando, talvez nunca ia aparecer. Você decidiu comprar um carro e agora você só olha esse carro na rua, parece que todo mundo só tem esse carro, né? Isso aqui é foco. Então, quando você foca em algo, você começa a perceber o que já estava ao seu redor. Você não cria, você foca e percebe o que já está ao seu redor. Então, isso funciona para dinheiro. Então, no meu caso, eu tenho um pouco disso para oportunidades e negócios. Como eu tenho uma cabeça que veio sendo preparada para isso e eu busco isso ativamente, eu encontro negócios e oportunidades muito mais vezes que os outros. Mas não é porque eu crio mais negócios, eles já estão ao meu redor, já estão ao seu redor, mas eu percebo isso porque eu estou focado, né? Então, quando a gente pensa em grana, se a gente estiver focado nisso, focado em achar soluções, resolver problemas, em crescer, isso vai acontecer mais facilmente, com menos esforço, porque já está no seu redor, só falta perceber. Porque a tua intuição vai ficar afiada para sacar o redor e meio que vai ser automático, assim, tu vai agir. E quando isso aconteceu comigo, depois que eu comecei a ler bastante sobre finanças, eu li esse livro, tava vendo teus vídeos pra cacete, tava vendo o Lucas Pitt e tal, eu percebi que eu comecei a ganhar mais grana, só de estar muito focado. E aí eu fazia coisas que me davam mais dinheiro, mas porque eu tava focando nisso. Aquela oportunidade, eu podia ter feito aquilo antes, mas eu não tinha feito ainda, porque eu não estava focado naquela oportunidade, de enxergar aquela oportunidade no ar ali. É foda.